Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez, fizemos já 3 áudios, né? 3 áudios, e agora nessa vez hoje, aproveitamos, vamos fazer um vídeo, né? Uma live, e graças ao Senhor estamos aqui na casa do irmão Fernando Visbisky, junto com o Alex. Eles estão assessorando, fizeram um estúdio primário aqui para nós podermos transmitir aos irmãos a palavra dessa semana, né? Já entramos na 2ª semana do alimento diário. Eu gostaria de, nessa oportunidade, continuar falando uma palavra de encorajamento para a igreja, para todos os nossos irmãos e para também nossos amigos que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Chegamos já na quarto final de semana sem reuniões, e para nós está sendo bastante difícil, mas por um lado o Senhor tem nos suprido com muita palavra, e nós temos exercitado as nossas orações, nossa comunhão pelos meios digitais, e o Senhor tem guardado a igreja e guardado os irmãos de uma maneira geral. Realmente nós estamos passando por momentos difíceis, esse distanciamento social, principalmente para a igreja, num aspecto prejudicial, porque estamos longe, mas por outro estamos, né, crendo que isso em breve, com as nossas orações, em breve essa onda dessa pandemia irá passar, certo? E logo poderemos estar juntos. Mas eu gostaria de enfatizar um aspecto positivo, né? Positivo nessa esfera que aparentemente é negativa, mas é nessa esfera que nós precisamos aproveitar todo momento da nossa vida e termos experiência com o Senhor. Eu creio que o Senhor permitiu isso, principalmente para nós termos experiências significativas com o Senhor. Isso vai nos fazer sair mais amadurecidos e mais em plena confiança das promessas que o Senhor tem para nós. Nós temos visto, né, muitos de nós estamos sofrendo em vários aspectos, sofremos na nossa alma, sofremos a insegurança, o temor, a ansiedade, até mesmo o pânico e certas coisas que influenciam a nossa alma nesse momento. E também nosso corpo, temos medo de enfermidade, ou até alguns irmãos estão passando por algumas enfermidades, e nós temos orado para que o Senhor guarde esses irmãos e supra esses irmãos no seu homem interior e na comunhão desses irmãos que estão passando por enfermidade, que eles se unam mais ao Senhor, tenham mais intimidade com o Senhor. Então, irmãos, tudo isso nós estamos passando, também estamos passando por problemas materiais, né? Alguns irmãos que trabalham com um negócio próprio já têm dificuldade, né? Por causa desse isolamento e distanciamento social, temos problemas. Outros irmãos que trabalham por comissão também, estamos sofrendo em todos os aspectos, mas que tudo isso, irmãos, eu creio que é uma leve e momentânea tribulação, possa produzir em nós um peso eterno de glória nas nossas experiências com o Senhor, e é nesse momento que nós vamos ver o grande valor da nossa fé. Que nós possamos estar com a nossa fé inabalável, possamos estar fiéis diante do Senhor, nos envolvendo com a palavra, com a oração e com o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós não podemos, né, e eu queria começar a leitura de 2 versículos, Hebreus capítulo 10, o versículo 35 e 36, esses 2 versículos, o irmão Pedro compartilhou em alguma mensagem agora, uma semana atrás. No versículo 35,
do capítulo 10 de Hebreus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Irmãos, observem, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Aleluia. Agora, olha o 36. E com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, aqui temos duas palavras que eu gostaria de enfatizar e com essas duas palavras encorajar os irmãos e tornar esse ambiente que aparentemente é negativo um momento positivo em nossas vidas, das nossas famílias e inclusive na vida da igreja, apesar de estarmos longe do nosso viver social, do nosso viver de reuniões, mas estamos tendo um viver familiar mais intenso. Louvado seja o Senhor por isso, o Senhor é maravilhoso. Então, nesse momento, sendo afligidos por sofrimentos no nosso ser, no nossa completo, na nossa alma, no nosso físico e também até espiritual, nós não podemos perder e nem abandonar a nossa confiança. A confiança, irmãos, a confiança é algo importante para nós que cremos no Senhor. Não sei, os irmãos já pensaram nessa palavra confiança? Essa palavra confiança, ela significa que aquele que tem confiança, ele percebe que a vulnerabilidade dele, que ele é vulnerável, os seus sentimentos são vulneráveis, mas ele tem confiança, ele tem um sentimento otimista em alguém, e nós temos que ter esse sentimento otimista, esse desejo de colocar toda a nossa vulnerabilidade, a nós sermos vulneráveis, colocarmos diante do Senhor. Isso é confiar. E nós precisamos confiar em quem? Confiar no governo, confiar no Ministério da Saúde, confiar na bula de um remédio ou no próprio remédio. Nós, nesse momento, temos que confiar no Senhor. Por isso eu convido os irmãos, vamos ler Salmo 40. O Salmo 40 o versículo 4, diz assim, Salmo 40, versículo 4, diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, irmãos, esse versículo nos mostra: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, que possamos colocar a nossa confiança no Senhor. No Senhor. Hoje, o que nós temos tanta notícia, estamos sendo até torpedeados por muitas notícias e é tudo aspectos negativos que nos causa mais insegurança. A liderança, a gente também percebe que há uma certa desestabilidade, estão instáveis diante dessa pandemia e esse medo, né, que atormenta todo mundo, né? E isso acontece com também todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Então, irmãos, eu quero encorajar os irmãos. A primeira coisa, vamos colocar nossa esperança no Senhor. Há muitas mentiras, há muitas coisas não claras colocadas nos noticiários, né? Também temos tanto conhecimento sobre esse vírus. Então, irmãos, isso nos deixa pouco desestabilizados, nos desestabiliza, todos nós. Mas eu quero encorajar os irmãos, não abandoneis a vossa esperança. Vamos pôr a nossa confiança no Senhor, porque o resto, irmãos, passa de engano, de conflitos entre poderes, estão politizando tudo. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor é aquele que vem ao nosso socorro e nós precisamos olhar para o alto, da onde vem nosso socorro. Também eu queria ainda compartilhar com os irmãos, 1 João capítulo 3, o versículo 21, é um versículo muito interessante. Diz assim: amados, se o coração não nos acusar,
temos confiança diante de Deus. Então, olha só esse versículo, irmãos. Essa confiança aqui, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, essa confiança é uma confiança de nós contatarmos Deus, de nós nos aproximarmos de Deus. Nós temos que, nesse momento, nos aproximar do Senhor, contatar o Senhor. Temos que, como o irmão Esdras compartilhou, nós somos os ministros da reconciliação, temos o ministério da reconciliação, mas primeiro nós temos que nos reconciliar com o Senhor. Então, aproveitemos, nos reconciliemos, depositando toda a nossa confiança no Senhor, e aí nós podemos ter um contato perfeito, íntimo com o Senhor. E aí temos que ter essa confiança. Ainda em 1 João, no capítulo 4, olha só esse versículo agora em outro aspecto. É o versículo 17 de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Veja o que diz aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, né, essa questão da confiança aqui é que está nos encorajando lá no futuro, no dia do juízo do Senhor, no dia do nosso arrebatamento, nós precisamos ter confiança, temos que ter confiança no Senhor. E estarmos lá em pé, né? Nós vamos ver logo aqui para frente mais um versículo lá em Lucas capítulo 21, podemos já ver agora, Lucas capítulo 21, versículo 36, olha só que maravilhoso aqui. Por um lado, nós temos confiança de chegar a Deus, por outro lado, nós temos a confiança de naquele dia, no dia do juízo, estarmos em pé diante do Senhor, estarmos ali diante do Senhor confiadamente. Então, nós devemos nos aproximar do Senhor confiadamente ao trono da graça. Também diz isso em Hebreus. Agora aqui no capítulo 21 de Lucas, o versículo 36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar, de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É isso aí, irmãos, nós precisamos estar hoje já em pé na presença do Senhor, na presença dEle, confiando nele, olhando para o alto, ó Senhor Jesus. E assim, irmãos, nós seremos fortalecidos e teremos confiança no Senhor e poderemos avançar. Eu também queria lembrar aos irmãos que algum tempo atrás nós vimos dois aspectos. Um era conhecer Deus e o outro era conhecer os caminhos de Deus. Eu gostaria de relembrar aos irmãos dessa palavra profética que recebemos. Conhecer Deus significa conhecer Deus, quem Ele é. Deus é fiel. Deus é justo, Deus é amor. Nós conhecemos Deus nesses aspectos. Deus é amor, Deus é vida, Deus é justiça, Ele é o nosso santo Salvador. E nós conhecemos Ele, mas muito às vezes nós não conhecemos os caminhos de Deus. Não conhecemos os caminhos de Deus. E agora eu creio que nós precisamos perceber isso, que conhecer os caminhos de Deus é ver como que Deus faz as coisas para nos ganhar mais. Como que as coisas acontecem na nossa vida, nós acabamos conhecendo Deus no caminho dele. Ele tem um caminho, ele tem uma vontade e ele cuida de um a um. Então, vamos conhecer os caminhos de Deus, nós estamos passando por esse momento, vamos ter confiança e confiar que isso que o Senhor proporciona para nós hoje é para alcançarmos amadurecimento e alcançarmos a plena filiação. Nós precisamos também, nesses momentos, nos arraigar mais no Senhor, como diz em Efésios, arraigados e alicerçados. Precisamos disso. E também, irmãos, nós precisamos da perseverança, né? Vimos aqui em Hebreus 10 também, da questão da perseverança.
A perseverança, irmãos, é importantíssima. Ainda ontem, na mensagem do irmão Pedro para América do Norte, ele falou de novo, aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós temos que preservar a nossa perseverança, ela está junto com a confiança, e aqui diz, Hebreus 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança. Cada dia mais, irmãos, temos que perseverar. Nós temos necessidade de perseverança. Perseverança é uma questão de estabilidade, é uma questão de constância. Aquele que não se desvia do seu propósito. Irmãos, nós somos escolhidos para fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso propósito. Precisamos focar e não perder o foco, não perder o propósito. Nós precisamos ser leais ao Senhor nesse momento, ser fiéis diante de muito sofrimento, de muitas tribulações. Vamos ser fiéis, irmãos, porque o Senhor já sofreu tudo por nós. Capítulo 12 de Hebreus fala: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Eu estou lendo Hebreus capítulo 12, o versículo 3. Então, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a ter perseverança. Mateus 24:13 fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu gostaria também de compartilhar com os irmãos um versículo aqui de Tiago, interessante. Tiago também, irmãos, nós às vezes não temos noção, mas olha como a Bíblia é completa nesse aspecto da perseverança. No livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o 4, olha o que diz lá. Leia, anote esses versículos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só, irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só, irmãos, louvado seja o Senhor. Ainda no capítulo 1 de Tiago, olha o versículo 12 que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É a provação, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja o Senhor. Olha, irmãos, tudo aqui nós temos de novo, né? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ela deve ser completa. Senhor Jesus. E aqui também no versículo 12 nos mostra que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Vamos perseverar, irmãos, no meio da provação. E também em Romanos capítulo 5 nos mostra, 5 versículo 3, olha, que na tribulação, a tribulação ela gera perseverança. A perseverança ela gera experiência. E a experiência gera esperança. Que esperança? A esperança da glória. Nós cremos que seremos introduzidos, inseridos completamente em Deus, na sua unidade perfeita, na sua unidade intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança. Então, irmãos, é a tribulação que produz a perseverança. A perseverança produz em nós uma experiência. Nós vamos sair dessa fase
base desses momentos cheios de experiências, mais amadurecidos, experimentando Deus, a salvação do Senhor, o cuidado do Senhor, o encorajamento do Senhor, através da sua palavra, através dos seus profetas, através da palavra profética, nos encorajando, nos dando caminho, nos dando direção. Irmãos, realmente eu creio que o Senhor está... Isso é o lado positivo de tudo que nós estamos passando. Louvado seja o Senhor. E também, irmãos, Hebreus capítulo 12 mostra um aspecto também da perseverança que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. São pérolas que nós recebemos esses dias da palavra profética, e eu gostaria antes de entrar propriamente dito na mensagem dessa semana, que fala sobre o ministro da nova aliança, seria a segunda mensagem, mas eu gostaria de enfatizar esses dois aspectos, da nossa confiança e da nossa perseverança. Agora olha o capítulo 12 de Hebreus, o versículo 7, que rico que é. Diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Louvado seja o Senhor. O Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos cuidando como filhos, e de fato, irmãos, de fato, eu quando falo em filhos de Deus, eu sou encorajado a ler 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, o versículo 1 diz, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essas palavras, nos encorajando a nos abraçar mais a nossa confiança no Senhor e a nossa perseverança sobre todas as promessas que o Senhor tem feito a nós. E nós, assim, vamos seguir, irmãos, em santificação, né? E tendo paz com todos e buscando a santificação sem a qual ninguém verá Deus, né? Isso está em Hebreus capítulo 12. E aqui, capítulo 12, nós vimos também na mensagem passada a respeito da igreja dos primogênitos, que o ponto principal nessa mensagem da semana passada era a questão da primogenitura. E se os irmãos perceberem, né, hoje nós estamos passando por uma fase de tribulação, de provação, de sofrimentos, não só nós, mas o mundo inteiro. Mas essa hora, que nem nós lemos aqui, que eles não nos conhecem, mas agora é hora. Agora, irmãos, nesse momento, no mundo inteiro, é a hora de a igreja ter a ação da igreja, a manifestação, não no que é a manifestação do reino no futuro, mas hoje nós podemos, através da realidade da vida da igreja, a realidade do reino dos céus, a realidade do reino de Deus, hoje, vivendo hoje a realidade, nós podemos tornar manifesto os atos de justiça dos santos através da igreja, da vida da igreja, nas nossas orações, no nosso encargo pela pregação do evangelho, alcançando as pessoas, cuidando das pessoas e cuidando entre nós, tendo cuidado mútuo. Então, irmãos, essa hora, esse momento todo, nós estamos passando por isso. Claro, agora, a mensagem passada da igreja dos primogênitos, nós vimos, nós fazemos parte da igreja dos primogênitos, e o ponto principal é a questão da primogenitura, o direito da primogenitura. Nós tivemos o exemplo, e vimos também no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 16, que ali nos encoraja, que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, se vocês lembrarem da situação de Esaú, ele voltou de uma caçada, ele voltou
no nível dele, na esfera ali que ele estava, ele voltou e entrou num ambiente de sofrimento. Sofreu para fazer a caçada naquela época, não era tão simples como hoje, se tivesse. Mas ele chegou desesperado, com fome, cansado, e diante dessa questão de sofrimento, ele não preservou seu direito de primogenitura. Ele simplesmente desprezou seu direito de primogenitura e o Jacó, como amava a primogenitura, amou, e ele saiu, né, quando nasceu pegado ao pé de Esaú, porque ele queria ser o primeiro desde o ventre da mãe, mas aprove a Deus criar toda essa situação. E aí Esaú, diante de uma tribulação, uma fome, um cansaço, provavelmente um sofrimento para ele vendeu a sua primogenitura por um cozido de lentilhas. Senhor Jesus e irmãos, nós não podemos desprezar a nossa primogenitura. Retenhamos a nossa primogenitura, nos apoiemos nossa primogenitura. A nossa primogenitura nos dá direito, irmãos, à porção dobrada na terra, nos dá direito a realeza, irmãos, nós reinarmos com o Senhor no reino milenar, e também nos dá o sacerdócio, podemos ser sacerdotes. A função do sacerdote é levar o homem para Deus. Essa é a função que Deus está nos dando hoje através da primogenitura. Sacerdócio, nós estamos levando os homens para Deus. E também nós também recebemos, também somos profetas. O profeta traz Deus para as pessoas. Temos essa função dupla, mas graças ao Senhor, tudo isso, irmãos, é parte da primogenitura, são características, são aspectos da primogenitura. Receberemos a porção dupla da terra, realeza, sacerdócio. Somos uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdócio real, adquirida por Deus. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos suprir e nós possamos ficar firmes, guardando o nosso direito de primogenitura, amando o nosso direito de primogenitura. E aí nós podemos ver, irmãos, que esses primogênitos, além de serem chamados, nós somos escolhidos. Ontem o irmão Pedro Dong fez uma figura muito interessante, como na teoria dos conjuntos, né? Um grande conjunto chamado esse conjunto dos chamados do Senhor, um grande conjunto. Agora, dentro desse conjunto grande, há um pequeno subconjunto dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. E ainda dentro desse subconjunto, um outro conjunto menor ainda, os fiéis do Senhor. Então são os chamados, os eleitos e os fiéis do Senhor. Nós precisamos estar nesse outro conjunto menor dentro dos escolhidos. Não basta ser só um escolhido, mas nós precisamos amar a nossa escolha, amar nosso direito de primogenitura, e assim, irmãos, nosso viver vai ser um viver fiel ao Senhor, e seremos fiéis até a morte. Ó Senhor Jesus! E depois nos encontraremos com o Senhor como os fiéis do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Por isso, diante de tudo isso, irmãos, diante da nossa confiança, diante da perseverança, diante do nosso direito de primogenitura, nós podemos falar para o Senhor: pode contar conosco. Senhor, conte comigo. Irmãos, agora, nesse momento, cada um pode falar para o Senhor: Senhor, conte comigo, conte comigo. Conte com a minha família, conte com a igreja em Curitiba, Senhor. Conte conosco, Senhor, para trazermos o mais rápido o Senhor e para tornarmos conhecidos sobre os 4 cantos da terra que Jesus é o Senhor. Então, irmãos, nós podemos falar isso com ousadia, com confiança para o Senhor, e com perseverança vamos correr essa carreira. Nesse momento, nós vemos, né, voltando lá para a história do povo de Israel, quem segurou, quem
não desprezou, quem não desprezou o seu direito de primogenitura, fez a diferença na história do povo de Israel. Hoje é a mesma coisa. Hoje, no século 21, o povo de Deus hoje é a igreja, são os escolhidos do Senhor. Então vamos viver a realidade do reino de Deus hoje, vamos sair de toda aparência e vamos, irmãos, viver dessa maneira, para que o Senhor possa nos conquistar e conquistar mais caminho para o Senhor. No nosso viver da igreja, nós temos a experiência de estar sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria de mais uma vez encorajar os irmãos. Para mim é muito marcante essa atitude do apóstolo Pedro lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu já falei há algum tempo atrás para os irmãos sobre essa questão, e eu não esqueço, isso para mim se tornou um princípio de vida, e isso tem preservado até hoje a mim e minha família. Eu gosto dessa passagem do capítulo 5 de Lucas, o versículo 5 diz assim, é a situação que eles estavam... O Senhor estava falando na praia, ali no mar de Genezaré, e tinha uns barcos ali, perto ali onde o Senhor estava falando, mas as pessoas começaram a apertar o Senhor, e o Senhor pediu para subir ao barco de Pedro e continuar falando. E quando o Senhor terminou de falar, ele fala para o Pedro, o versículo 4, veja, Lucas 5, 4, diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aí o versículo 5, Simão responde para o Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas olha a resposta do Pedro, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, e aí Pedro lançou, fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Senhor Jesus. Então esse é um princípio. Desde lá do início, o Senhor estava chamando ali Pedro e próximo também estava João, ali no seu barco. Então, irmãos, vamos lançar tudo que nós temos, tudo que nós somos, vamos lançar debaixo da palavra do Senhor, que a nossa vida da igreja, nosso viver social, familiar, das reuniões, nossas lutas todas, nossa batalha, esteja debaixo da palavra do Senhor e o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Em tudo isso, irmãos, nós temos visto agora, vendo essa mensagem dessa semana, que assim são formados, assim são os ministros da nova aliança. Da nova aliança, o ministério da nova aliança não é para qualquer um, desculpe falar, irmãos, mas o ministério da nova aliança não é para qualquer um, é para esses escolhidos. Esses escolhidos, primeiro, a atitude desses escolhidos, que nós vimos nessa semana, a mensagem está baseada em Hebreus também, veja, a atitude desses escolhidos é priorizar a vontade de Deus. Nós vimos vários versículos lá em Mateus capítulo 19, versículo 30, Mateus também 19, 29 e o versículo 30. Lá nós vimos que os escolhidos, eles priorizam a vontade de Deus. Hoje nós precisamos priorizar a vontade de Deus. Deus tem a nós agora há pouco falamos, nós tivemos... E falamos também para o Senhor, Senhor, pode contar comigo, Senhor Jesus. Então, Deus pode contar conosco, porque nós priorizamos a vontade do Senhor. Quando o Senhor olha para a terra, Ele olha e os olhos dele são levados não só para todos, mas Ele vê os seus escolhidos e os seus fiéis, aqueles que priorizam a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Nossa atitude diante do Senhor é da primazia. Esse é o ministro da nova aliança. Aquele que dá primazia, aquele que não tem nada que se compare, ele não tem nada que comparar
com a herança que o Senhor tem preparado para nós. A herança que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos ouviram, né? 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos ler esse versículo? O Senhor tem preparado para nós. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Senhor. E nesses dias também nós temos visto, e também na nossa vida da igreja, nós temos visto como que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, o maior é que serve ao Senhor. É o maior que serve ao Senhor. Não é o maior que é servido. Não, o maior tem que servir o menor. E assim, irmãos, nós temos esse princípio lá em João capítulo 13, quando eles se reuniram para a última ceia, eles estavam reunidos e naquele costume, quando reuniam para uma ceia, havia servos contratados, servos para lavar os pés das pessoas, as pessoas que vinham para aquela ceia, vinham com naquela época tinha sapatos abertos e era pó, e chegando ali tinha aqueles servos que lavavam os pés dos convidados. Mas nessa noite o Senhor Jesus, ali junto com os 12 discípulos, ainda estavam os 12, o Senhor lavou os pés dos 12 irmãos. Não tinha servo nenhum contratado. Ali era o próprio Senhor nos mostrando como que é servir. É o maior que tem que servir. Senhor Jesus, e o Senhor se amarrou uma toalha no seu dorso, nas suas pernas, e foi e lavou os pés dos discípulos, dos 12 apóstolos. Ó Senhor Jesus, esse é o princípio, irmãos, esse é o princípio, lavar os pés, servir uns aos outros, mas nunca ter a impressão de que você é maior que o outro. Não, sempre nós nos consideramos, nós nos humilhamos diante disso. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, versículo 5, olha que como é maravilhoso esse versículo, é o testemunho, é o exemplo do Senhor para nós, irmãos, e esse Senhor está dentro de nós. Não é impossível nós termos essas atitudes, porque esse Senhor, Ele praticou isso, Ele viveu isso, Ele se tornou Espírito e hoje Ele está dentro de nós, no nosso Espírito, e Ele é capaz de nós passarmos por essa experiência, Ele pode nos suprir. Então é Filipenses capítulo 2, é o versículo 5, começa assim, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. 6, agora vamos 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó Senhor Jesus, esse é o exemplo do nosso Senhor. Essa é a cultura do reino de Deus. Nós, irmãos, nós temos que absorver a cultura de Deus, a cultura do reino é diferente da cultura do mundo, é diferente da cultura de qualquer religião. A cultura do reino é elevada. Então, nós temos que viver a vida da igreja, temos que mudar nossa cultura, nosso conceito e entrar nessa cultura, tirar toda a cultura egípcia que ficou em nós por muitos anos. Veio essa cultura nos impregnando, a cultura egípcia, a cultura do mundo, mas hoje, irmãos, em nome do Senhor, a cultura do reino dos céus, através da palavra de Deus, sendo implantada em nós, a palavra de Deus implantada em nós, isso está em Tiago, fala que a palavra de Deus implantada em nós, ela é
poderosa para salvar as nossas almas. Ó Senhor Jesus, essa palavra que nós temos recebido, irmãos, ela é poderosa para salvar as nossas almas. E continuando, irmãos, nós também vimos nessa semana que a palavra de Deus é que faz a obra. A palavra de Deus é que faz a obra. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1. É maravilhoso esses versículos. Preste bem atenção nesses versículos. No princípio, versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, irmãos. No princípio era o Verbo. Tudo foi criado, irmãos, pela palavra de Deus. Esse verbo pode ser traduzido também como palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Agora, olha o 2, versículo 2, diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Que dele? Dele, do verbo, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Obrigado. Então, irmãos, graças ao Senhor que nós temos tido essa palavra que tem nos mostrado isso aí. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Olha o versículo 14 ainda do capítulo 1 de João. E o verbo, olha agora, o verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Agora aqui nós vemos que a palavra é o Filho, a palavra se substantificou, a palavra se tornou real, ela habitou entre nós, e ela é cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 18, nós vimos, ó Senhor Jesus, que lá foi profetizado, foi prometido que o Senhor daria um profeta. E esse profeta, graças ao Senhor, nós vemos que é o próprio Senhor Jesus, e se cumpriu no Novo Testamento essa palavra, que o Senhor daria um profeta. Deuteronômio, capítulo 18, vamos ler alguns versículos, irmãos, para nós termos noção, e queremos ligar isso com hoje o Novo Testamento, capítulo 18 de Deuteronômio, olha o versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, a ele ouvirás. Agora olha o versículo 18, suscitarei-lhes um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19, e de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Senhor Jesus, que nós possamos dar ouvidos a esse profeta. Agora, vamos lá para João, capítulo 5. João, capítulo 5. Olha o versículo 46. João 5, 46. Olha, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Irmãos, isso é Deuteronômio 18. O Senhor Jesus está falando aqui, nessa passagem de João capítulo 5, versículo 46. Agora, veja o versículo 36 também. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Aqui João Batista, né? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Esse é o profeta enviado por Deus, é o Senhor. Irmãos, nós precisamos ouvir o Senhor. A palavra do Senhor é que faz a obra do Senhor. Não é a nossa força. Agora há pouco eu li Lucas capítulo 5. Olha
que pescaria abundante, o mar não estava para peixe, como diz o ditado, não estava. Pedro tinha muita experiência, mas Pedro declarou: sob a tua palavra vou lançar as redes. O Senhor falou: vai então mais para frente ali, jogue a rede. O Pedro era pescador, tinha pescado a noite inteira. Ele falou: mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Agora, mas amém, sobre a tua palavra vou lançar as redes. E foi, irmãos, e o barco não conseguia, as redes até arrebentavam de tantos peixes. Quantos frutos Deus deu naquele momento ali, quantos peixes. Isso, irmãos, são frutos, porque nós lançamos tudo, a palavra do Senhor está lançada sobre a nossa vida e nós temos que estar debaixo dessa palavra. Marcos 16 também, quero lembrar os irmãos, nós já vimos sobre esses versículos. Marcos 16 nos mostra como é importante a palavra que veio do Senhor, que foi o nosso primeiro-ministro da nova aliança, que iniciou o ministério da nova aliança, foi o Senhor Jesus, esse profeta prometido lá em Deuteronômio 18. Olha o que diz em Marcos 16, quero lembrar os irmãos desses 2 versículos. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhe falado, olha só, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. E eles, tendo partido, significa que os discípulos, os apóstolos, saíram pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ora, o Senhor estava à destra de Deus, mas ele estava ali também, cooperando com eles o Senhor e confirmando, irmãos, a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ó Senhor Jesus, nós estamos passando por sinais e esses sinais têm que nos seguir hoje, tem que ser real para nós, tem que aparecer também no mundo inteiro, irmãos. A igreja agora tem que ter a sua ação, é o momento da ação da igreja. E graças ao Senhor, é o Senhor que nos envia e Ele é fiel, irmãos, Ele é fiel e aquele que nos chamou, Ele que faz em nós. Deus precisa de nós, por isso nós precisamos declarar todos os dias ao levantar: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade de estar vivendo e, Senhor, eu quero que o Senhor conte comigo nesse dia. Vamos declarar isso para o Senhor, porque Ele começou a boa obra em nós e Ele há de completá-la até aquele dia, até o dia da vinda do Senhor. Ele é fiel, irmãos, Ele nos chamou e a nossa suficiência vem de Deus. E Ele mesmo, né? 1 Pedro, quero encorajar os irmãos com essa palavra, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, olha o que diz o versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Ele é suficiente. Nós somos insuficientes, mas Ele é suficiente. Ele é fiel. Ele nos chamou, Ele começou essa boa obra e nós vamos olhar firmemente para Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e assim Ele completará a sua obra em nós, nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortificando e nos fundamentando. Louvado seja o Senhor. E nesse processo todo, irmãos, nós não podemos perder o nosso ato de crer. Nós precisamos crer, receber toda a palavra de Deus, colocar na palavra de Deus toda a nossa confiança, nossa perseverança, crendo que o Senhor falou e Ele vai fazer. E nisso, irmãos, também requer a nossa obediência. E nós temos também a confiança no Senhor. Nós podemos crer, obedecer e confiar. Esses 3 itens são características de um escolhido, características de um escolhido fiel, um escolhido que tem a primogenitura. Ele crê, ele obedece e ele confia. Ele é vulnerável, mas ele sabe que aquele que chamou é fiel. Deus que nos chamou é fiel. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1.
já que estamos aí em Pedro, na primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, o versículo 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Eleitos, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Louvado seja o Senhor, irmãos, que essa epístola, ela é direcionada aos eleitos, e além de sermos eleitos, nós vimos esses dias na palavra do irmão Esdras, nós somos forasteiros, nós estamos de passagem por aqui, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é estar junto ao Pai, inseridos no Pai, unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito, numa comunhão maravilhosa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, e não vamos de maneira nenhuma nos considerar tão vulneráveis e desistir ou abandonar a nossa confiança, não sermos perseverantes. Muito pelo contrário, irmãos, vemos a experiência de Pedro nessa semana. A mensagem nos mostrou alguém que era bruto, alguém que era forte nele mesmo, mas o Senhor não esqueceu. Ele chegou ao ponto de falar: pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Mas daí o Senhor falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, irmãos. Ele negou o Senhor, ele estava junto, negou o Senhor, cortou a orelha do servo lá, o Senhor teve que curar, e falou que o Senhor pagava imposto, daí ele teve que ir lá pescar, tirar a moeda. Olha quantas coisas Pedro fez na sua impetuosidade, no seu caráter forte, mas o Senhor nunca esqueceu de Pedro. No dia da ressurreição, quando o anjo fala ali para Maria e avisar os discípulos, e a Pedro, ele não esqueceu de Pedro. E no capítulo 21 de João, o Senhor aparece ali de novo e encoraja Pedro. Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, encorajando a Pedro, suprindo a Pedro com sua vida. Irmãos, tenhamos a mesma experiência, não se desconsidere, considere que o Senhor está pronto para te suprir, pronto para nos perdoar. Não larguemos a nossa primogenitura, o direito de primogenitura. Louvado seja o Senhor, irmãos, pelas palavras que temos recebido. Que o Senhor nos guarde, que hoje ainda nós possamos reservar o tempo. Hoje, sábado à noite, às 20 horas, temos uma mensagem ministrada pelo irmão Ezra Má. Entre no canal do Instituto Vida para Todos. Vamos desfrutar dessa palavra profética hoje à noite também. Graças ao Senhor, também amanhã, domingo de manhã, o irmão Pedro Dong, às 10h30 da manhã, né, 10h30. Louvado seja o Senhor, que nessa semana nós desfrutamos dessa porção, que na semana que vem possamos ter mais uma comunhão, e vamos manter, irmãos, a comunhão entre os grupos familiares. Vamos nos esforçar em fazer as reuniões por meios digitais, e mandar mensagem para os irmãos, e se possível ligar para os irmãos e nos cuidar. O Senhor precisa de 2 tipos de irmãos nesse momento: irmãos pastores e irmãos mensageiros. Todos nós podemos exercer essa função, porque temos a primogenitura, amamos a primogenitura e somos ministros da nova aliança. Jesus é o Senhor, que o Senhor nos supra e nós possamos sair dessa mais amadurecidos e mais fortalecidos e edificados para a honra e glória do Senhor. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja no meio de toda essa situação. Jesus é o Senhor. Que o Senhor guarde a igreja. Jesus nos ama e Ele estará conosco até os confins, até os final dos séculos. Amém. Amém.